Muito bom dia a todos. Vamos dar início ao seminário Responsabilidade Civil em Perspectiva. Gostaria de iniciar saudando a mesa nas figuras do primeiro professor Paulo Mota Pinto, que será o nosso palestrante inicial, queridíssimo amigo Nelson Rosenberg, que é também professor do IDP, um dos parceiros desse evento, também do IBERC, outro parceiro do evento. O nosso queridíssimo Carlos Edson, chefe do Sejur, e também Carlos Edson, não sei se chama ele mais de Carlos Edson, sei se chama ele de Caé, que é um amigo de longa data, e a doutora Flaviana Rampazzo, também presidente do IBERC, a quem eu agradeço pela parceria. E apenas algumas palavras, alguns destaques sobre o evento. O mundo hoje ele passa por notória transformação. De um lado, os desafios humanos associados aos eventos climáticos que nós estamos acompanhando, estamos vivendo. E do outro lado, o mundo anda também a passos largos para o exercício ou para a aplicação da inteligência artificial e até com limites que não se sabe ainda e até onde ela pode ir. E isso, esses dois, digamos assim, extremos da sociedade ou da humanidade, envolve uma cultura de aplicação das relações humanas. E as relações humanas, elas nada mais são do que o efeito da relação humana, ela nada mais é do que a responsabilidade civil. Seja pela não aplicação sadia da relação humana, e você gera responsabilidade civil, seja pela própria atividade de risco, que hoje se empreende e também gera a responsabilidade civil. E isso hoje nos insere dentro de um contexto de grande perplexidade, de grande dificuldade, e nada mais do que justo a Procuradoria-Geral do Estado, que sempre esteve na vanguarda do direito, buscar linhas gerais e iniciar esse debate para a nossa sociedade, não só a sociedade carioca, fluminense, mas também para a sociedade brasileira como um todo. E aí eu agradeço muito ao Centro de Estudos Jurídicos e aos parceiros IBERC e IDP por nos proporcionarem esse início de debate. Aqui eu pretendo e acredito que o seminário ele tenha essa perspectiva, uma perspectiva de desafiar, não uma perspectiva de concluir o contexto que a gente está inserido com as novas tecnologias. E são essas breves palavras que eu gostaria de destacar, saudando a todos os presentes, senhoras e senhores, e passar imediatamente então a palavra para o nosso queridíssimo Caé, a quem dará continuidade aqui ao evento. Muito obrigado, excelentíssimo doutor Renan Miguel Saad, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Uma satisfação estar aqui ao lado de Vossa Excelência, ao lado de tantos amigos nessa mesa. Eu quero cumprimentar e agradecer especialmente ao professor Paulo da Mota Pinto, aqui presente, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e que prontamente aqueceu e aceitou nosso convite para estar aqui nesse seminário, abrilhantando com reflexões as mais contemporâneas, as mais atualizadas sobre esse tema tão importante para nós hoje. Então, para a gente vai ser uma grande satisfação ouvir o professor Paulo Mota Pinto. Agradeço também muito especialmente meu querido amigo, professor Nelson Rosenwald, parceiro de longa data. O professor Nelson Rosenwald está aqui com 2 chapéus, né? Ele pode falar aqui nessa mesa de abertura tanto pelo IDP, onde leciona no mestrado e no doutorado, como também pelo IBERC, porque ele é o presidente emérito do nosso IBERC, não é, Flaviana?
Então é uma satisfação, Nelson, tê-lo aqui. Nelson, além de tudo, ainda é o relator da Comissão de Responsabilidade Civil do anteprojeto do Código Civil, da reforma do Código Civil que está em tramitação no Congresso Nacional. Então é muito bom tê-lo aqui para ouvi-lo, né, a respeito do que está se projetando, da legislação projetada para o futuro. E quero também agradecer aqui a minha querida amiga, professora Flaviana Rampado Soares, que é a nossa presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, o IBERC, que veio de Porto Alegre, né, rompendo todas as barreiras, né, enfrentando todas as dificuldades para estar aqui conosco, que nos deixa verdadeiramente sensibilizados, emocionados em receber a professora Flaviana, que tem demonstrado uma autoridade, né, em temas muito sensíveis ligados à responsabilidade civil, danos existenciais, danos extrapatrimoniais, e para a gente é uma honra, professora Flaviana, tê-la aqui conosco, nossa presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. Hoje a gente tem uma programação extensa, longa, eu vou apenas registrar aqui que com isso, ao fazer esse seminário, a nossa ideia foi, nessa construção, colocar luzes, colocar no foco a disciplina da responsabilidade civil. Para todos aqui presentes, não é novidade, né, que a responsabilidade civil é uma disciplina nova, é uma disciplina em construção, né, dentro do direito civil, dentro das tradições milenares. A gente brincava que os romanos inventaram o direito e inventaram o direito civil, né? A gente estava brincando ali na sala. Então, o direito civil tem uma tradição milenar de séculos e séculos e séculos. Mas a responsabilidade civil é a nossa menina dos olhos nos dois sentidos, né? Seja pelo interesse que suscita, pela sua transversalidade, pelo diálogo com outras áreas do direito civil, seja pela novidade e pelas novidades que suscita, né, essa disciplina. Especialmente com o advento das novas tecnologias e da inteligência artificial, sobretudo. Né, a gente, aqui no Centro de Estudos Jurídicos, ao lado do querido amigo, professor Rodrigo Távora, aqui presente, organizamos com o nosso Celso, né, um curso de responsabilidade civil, né, o nosso querido idealizador do PGE Digital, nosso sistema aqui da Procuradoria. Eu falo agora para os colegas de fora, a gente tem um sistema que foi concebido durante a pandemia que mudou radicalmente a vida da Procuradoria, de todos nós procuradores do Estado. E estamos incrementando mais ainda esse sistema com um iminente incorporação da inteligência artificial para nos auxiliar na montagem das peças, dos ofícios. Isso está em construção. E o responsável por isso tudo é o nosso Celso, né, que é servidor dessa casa, para nosso orgulho. E ele estará conosco num curso sobre inteligência artificial aqui, que foi um sucesso retumbante. A gente abriu esse curso pensando em poucas turmas e de uma hora para outra tivemos que multiplicar, né? Tivemos que mais 3, mais 5, mais 2, não é brincadeira não. Nós temos, é curso de Brasília, o pessoal da Procuradoria-Geral do Estado de Brasília pedindo, então é um sucesso. Isso tudo põe em evidência a necessidade de renovação da disciplina da responsabilidade civil à luz dessas novas tecnologias, à luz das transformações sociais que a tecnologia provoca. Né? O mundo digital, a sociedade digital, tudo isso que está nos causando uma certa perplexidade e que tudo desemboca na responsabilidade civil, em última análise. Né? Já os irmãos Mazot diziam que a responsabilidade civil constitui o centro das atividades jurídicas, o centro tudo conflui para a responsabilidade civil, dada a sua transversalidade. Então, esse é o objetivo do nosso seminário. A gente montou esse seminário cuidadosamente, projetando os temas mais sensíveis de responsabilidade civil. Espero que todos aqui tenhamos, eu tenho certeza que teremos, né, muito aprendizado, muita reflexão e sairemos daqui muito melhores do que estamos entrando. Eu quero agradecer muito a todos os palestrantes aqui presentes, amigos de outros estados que vieram aqui. Não preciso nominar a todos, mas são todos queridos amigos e que vão certamente contribuir substancialmente para o nosso debate. Então, sem mais delongas, eu desejo a todos um excelente evento. Eu vou passar a palavra, na sequência, à minha querida amiga, professora Flaviana Rampado Soares,
para as suas considerações iniciais em nome do nosso Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, o IBERC. Obrigada, bom dia. É uma satisfação estar aqui com vocês. Como disse o professor Kael, passei o dia todo em viagem para estar aqui conversando com vocês e servindo como, digamos assim, uma representante do IBERC aqui nessa parceria tão profícua que nós temos com a PGE, com o Centro de Estudos da PGE e também com o IDP. E um dos grandes interesses do IBERC é no sentido de agregar conhecimento e fazer parcerias com outros institutos e outras entidades, de modo que nós possamos levar a responsabilidade civil, o estudo da responsabilidade civil, o desenvolvimento desse segmento do direito, no maior medida possível, para o maior número possível de pessoas e dentro da melhor técnica, do melhor conhecimento, dos melhores estudos que nós possamos desenvolver em todas as fronteiras e além delas. E nesse sentido, eu expresso aqui o nosso agradecimento pela presença dos senhores e das senhoras, porque é com a presença de vocês que nós conseguimos atingir esses objetivos. Dito isso, eu gostaria de fazer uma publicidade das atividades do IBERC e convidá-los a conhecer tanto o IBERC quanto os nossos parceiros nesse evento. A PGE tem uma revista, né? E essa revista tem uma enorme qualidade e estudos muito relevantes. Então, seria muito interessante que, além do conhecimento que nós vamos ter aqui, a partir desse evento, esse conhecimento complementar que vem das nossas publicações, tanto do IBERC, que nós temos uma revista eletrônica de acesso gratuito, quanto da PGE e também do IDP, que tem um acervo considerável disponível online. Temos também dentro do IBERC a coluna da Migalhas de Responsabilidade Civil, que semanalmente proporciona estudos que são de maior facilidade de leitura, leva menos tempo, mas de temas super atuais relacionados à responsabilidade civil. Então, dito isso, e acredito que todos aqui estejam com uma enorme vontade de ouvir os palestrantes, mais do que a mim, eu agradeço a presença de todos, estamos aqui à disposição e é por vocês que nós estamos aqui e espero que esse evento seja útil e proveitoso. Obrigada e eu passo a palavra agora ao Nelson. Alô? Vocês me ouvem bem? Sim, bom dia. Eu vou ser muito rápido porque todos nós estamos aqui para ouvir o professor Paulo Mota Pinto. E, na verdade, essa é só uma abertura, mas eu quero dar o meu bom dia ao meu querido amigo Renan, ao Caê, à Flaviana, ao Paulo. Me perdoem formalidades, porque são pessoas tão próximas, a gente convive com eles há muito tempo. E dizer rapidamente que esse convênio envolve não apenas o IBERC, mas envolve o IDP. Então, vocês terão, assim como eu, que sou professor do PPGD, do IDP, professora Marília está aqui, professor Hilton está aqui, o ministro Gilmar Mendes está aqui amanhã também lecionando, vários professores do IDP, porque a lembrança que a gente tem do IDP em Brasília é que é um Instituto de Direito Público, IDP. E, em verdade, nós temos professores de excelência no direito privado, a responsabilidade civil é um tema fundamental para nós, esse diálogo é muito importante. Eu lembro, como se fosse hoje, Caê e eu, durante 2 horas no telefone, como é que a gente vai pensar esse evento, né? Todos os painéis, e ficou lindo, ficou realmente muito bonito, e eu gostaria apenas de transmitir um recado a vocês. Por que da importância da responsabilidade civil em 2024? Por que vocês são os felizardos de estarem sentados aqui nesse momento? Porque em um dos seus últimos textos, o Stefano Rodotà
Foi um dos últimos textos dele em vida. Ele disse que a responsabilidade civil é a campainha de um alarme. É a campainha de um alarme porque tudo que é desgraça que acontece no ordenamento jurídico, todas as infelicidades de qualquer sistema jurídico repercutem na responsabilidade civil. Acontece que o Código Civil, a que vocês estão acostumados, que é o Código Civil de 2002, ele só trata da responsabilidade civil como remédio para inadimplemento contratual ou para violação de propriedade. E a responsabilidade civil de hoje, de 2024, ela vai muito além. Porque a responsabilidade civil hoje, ela trata de todas as disfuncionalidades a direitos fundamentais, violações de direito da personalidade. Quando tem crise da conjugalidade ou da parentalidade, a gente vai à responsabilidade civil. E para os mais novos aqui que eu estou vendo sentados, qualquer coisa de errado que acontece em nível de tecnologias digitais emergentes, a primeira resposta está onde? Na responsabilidade civil, vazamento de dados. Quando nós falamos em quaisquer questões relacionadas a ilícitos algorítmicos, é a responsabilidade civil. Então, nesses 2 dias, nós visitaremos todas essas temáticas. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse evento. Muito obrigado e um excelente congresso para nós. Antes de passar a palavra para o professor Paulo Mota Pinto, é importante destacarmos o currículo do nosso conferencista, que vai dar a nossa aula magna aqui, professor Paulo Mota Pinto. Ele é professor catedrático da Universidade de Coimbra. Dentre os seus diversos atributos curriculares, ele é professor da Faculdade de Direito em várias localidades, em vários países: Alemanha, Espanha, Brasil, Angola, Moçambique, Macau. E, além disso, ele foi juiz da Corte Constitucional Portuguesa por mais de 10 anos e é membro do Instituto da Academia Ciência de Lisboa. Além disso, ele é um jurisconsulto, um dos grandes jurisconsultos hoje conhecidos no mundo, que divulgam a língua portuguesa através do direito. Por favor, professor. Muito obrigado, muito bom dia. Quero começar por agradecer estas palavras do Sr. Procurador-Geral do Estado, Dr. Renan Miguel Saad. Eu talvez preferem que eu fale. É só porque tenho estes apoios, eu tenho aqui o meu iPad, mas posso falar lá, posso ir lá. Quero começar por agradecer mais fácil. Mais fácil. Muito obrigado, muito bom dia. Quero agradecer estas palavras e a apresentação do Dr. Renan Miguel Saad, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, e agradecer o convite às instituições que organizam este congresso. Não é a primeira vez que eu participo numa atividade da Procuradoria-Geral do Estado. Penso que é a primeira vez que trato de um tema especificamente de direito civil, de responsabilidade civil, relacionado com as novas tecnologias, mas já estive uma vez, creio que nesta sala, antes. É um gosto voltar, é um gosto sempre, depois de uma viagem tão longa, poder exprimir-me na minha língua materna. Claro que, como eu costumo dizer, quando falo no Brasil, tenho um sotaque muito minoritário, que é o sotaque daqueles 10 milhões, menos que 1/20 dos falantes, e, portanto, se eu disser alguma coisa que não seja compreensível, talvez depois no debate se possa esclarecer, porque há alguns termos diferentes
Quero, portanto, cumprimentar e agradecer à Procuradoria-Geral do Estado. Quero também cumprimentar e agradecer ao professor Carlos Edison do Rego Monteiro Filho, procurador-chefe e diretor do Sejur. Agradecê-lo na qualidade de colega, penso que posso tratá-lo assim, uma vez que tivemos a ocasião de colaborar o ano passado também lá em Coimbra, numa disciplina de Direitos Reais. Quero também cumprimentar o IDP e o presidente emérito do IBERC, o Dr. Nelson Rosenavalde, e a doutora Flaviana Rampazzo como presidente do IBERC. Este ano, excepcionalmente, é a segunda vez que eu participo numa iniciativa do IBERC, já estive aqui no Brasil noutra iniciativa, noutro congresso, e não quero deixar de exaltar e elogiar o papel que este Instituto tem desempenhado no aprofundamento do estudo e na divulgação das matérias da responsabilidade civil. Há quem diga, já um autor conhecido escreveu, que a história da responsabilidade civil é a história do seu alargamento. Tal como a juridificação das relações é uma marca de progresso civilizacional, de defesa dos mais fracos, de defesa dos necessitados, de defesa das vítimas, dos lesados. E nessa medida também o estudo e o desenvolvimento da matéria da responsabilidade civil, dentro, enfim, de limites, dentro da seriedade e do rigor necessário, é também uma marca de progresso civilizacional, a meu ver. Quero agradecer, portanto, o convite e entrar diretamente no meu tema, que é inteligência artificial e responsabilidade civil. É um tema já bastante tratado, não posso dizer, embora seja um tema relacionado com as novas tecnologias, que seja um tema novo. É bastante tratado, há bastantes autores que escreveram sobre esta matéria em Portugal, no Brasil, muitos artigos sobre esta matéria já, na Alemanha, também em Itália, em vários países. Eu tenho aqui apenas 2 slides com o sumário do que vou dizer, os pontos que vou tratar, e queria chamar desde já a atenção para que tomarei como referência, sobretudo a minha ordem jurídica, a ordem jurídica portuguesa e o ordenamento jurídico da União Europeia, embora muitas destas questões são questões que não são específicas de um país. As tecnologias circulam, claro que há particularidades do regime da responsabilidade civil, há pontos comuns com o direito brasileiro e também há algumas diferenças, como veremos. Queria chamar a atenção para que foi aprovado em junho de 2024, justamente no final da presidência espanhola da União Europeia, um regulamento da União Europeia sobre regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial. Porque eu diria que nós podemos talvez distinguir no mundo 3 tipos de abordagem à inteligência artificial. Uma abordagem que é, digamos, é orientada, dirigida pelos interesses e pelas finalidades do Estado, que não é característica das sociedades abertas e democráticas, diria em inglês, state-driven. É a abordagem que nós encontramos, por exemplo, na China, onde as tecnologias da inteligência artificial são usadas também para controle social, para classificação das pessoas, até para tecnologias biométricas, como por exemplo, muito tratadas nesta proposta de regulamento. Há uma segunda abordagem que nós encontramos que é orientada pelo mercado, pela preocupação de não limitar a inovação, também muito orientada pelos interesses das grandes empresas que têm desenvolvido algoritmos e tecnologias de inteligência artificial. Poderíamos dizer uma abordagem market-driven, orientada pelo mercado. E há uma outra abordagem, que eu penso que é aquela que encontramos predominantemente nos Estados Unidos e sobretudo em alguns setores que defendem essa ideia de rejeição da regulação da inteligência artificial, com medo de limitar o mercado, limitar a inovação. Aí os interesses não são tanto os do Estado, são os do mercado, digamos assim. E há uma abordagem que a União Europeia tem procurado levar a cabo, que eu diria orientada pela proteção dos direitos e os interesses dos eventuais lesados, que também têm riscos, eu diria, se quisermos uma expressão em inglês também, rights-driven, ou seja, orientada pela proteção dos direitos, que procura antecipar alguns riscos, alguns problemas e introduzir instrumentos de regulação.
É nessa lógica que foi aprovado este regulamento, que ainda não entrou em vigor, sobre inteligência artificial. Se procurarem no Google, encontram facilmente. Que é um regulamento que classifica, define as tecnologias de inteligência artificial, tem uma abordagem orientada para o controle dos riscos, distingue entre sistemas de inteligência artificial de risco elevado e os restantes, tem um conjunto de medidas que devem ser implementadas por quem explora sistemas de inteligência artificial de risco elevado. Mas, e este é o ponto, não regula a responsabilidade civil. Isto é, deixou de fora a indemnização, o ressarcimento dos lesados, dos danos causados aos lesados. O que não quer dizer que na União Europeia não haja preocupação e não haja já alguns instrumentos. Há, em particular, uma resolução do Parlamento Europeu e uma proposta diretiva sobre responsabilidade em matéria, ou aplicável, como se costuma dizer, à inteligência artificial. Essas propostas, portanto, a proposta de regulamento que foi aprovada, vai entrar em vigor, mas que não trata da responsabilidade civil, é de 2024. Há uma resolução do Parlamento Europeu de 2020 e há uma proposta de diretiva que se tem arrastado, foi aprovada em setembro de 2022, eu voltarei depois a isto, sobre regras de responsabilidade aplicável à inteligência artificial. E eu sei que no Brasil também tem havido instrumentos que têm estado a tramitar no Senado e no Congresso sobre as regras aplicáveis à inteligência artificial. Li isso. Independentemente agora da questão da revisão do projeto do Código Civil. Mas, portanto, temos essas abordagens. Primeiro problema, definir inteligência artificial. Definir o âmbito delimitar o tema, delimitar de que é que estamos a falar. Foi uma questão que atrasou bastante este regulamento. É claro que a definição para um efeito não tem de ser a mesma para outro, mas fundamentalmente acabou por se acordar durante alguma fase, remetia-se para um anexo que elencava, que listava tecnologias de inteligência artificial. Nós podemos usar uma definição genérica que diz que é o conjunto de tecnologias que imitam o processamento de dados, as capacidades cognitivas, o raciocínio humano. Só que é uma definição pouco rigorosa. Não serve propriamente para delimitar um instrumento normativo. Então, o que ficou dito neste regulamento de inteligência artificial da União Europeia é que um sistema de IA, eu vou falar de IA como abreviatura, é um sistema baseado em máquinas, concebido para funcionar com níveis de autonomia variáveis. Isto é importante, portanto, há uns totalmente autónomos, há outros que são menos autónomos, há níveis variáveis de autonomia, e que pode apresentar capacidade de adaptação após a implantação e que, para objetivos explícitos ou implícitos, com base nos dados de entrada que recebe, infere a forma de gerar resultados, como previsões, conteúdos, recomendações ou decisões que podem influenciar ambientes físicos ou virtuais. Estão a ver uma definição bastante abstrata, bastante genérica. É evidente que esta definição depois tem de ser concretizada. E nós temos aqui realidades muito variadas. Temos programas de computador que funcionam, temos alguns que estão instalados em eletrodomésticos, em aspiradores com inteligência artificial, em televisores, em geladeiras. Temos sistemas de identificação biométrica, temos sistemas de apoio a atividades profissionais médicas, por exemplo, em que já são, aliás, como todos sabem, mais eficientes do que os próprios médicos na detecção de tumores, na detecção de padrões, e cujos erros, ou cujo mau manuseamento pode, evidentemente, também gerar danos. Temos tudo o que tem a ver com a autonomia, por exemplo, de automóveis, os carros autónomos, ou de navios, também é aplicável a outro tipo de veículos, não é? Mas também aí há inteligência artificial, portanto há realmente a recolha dos dados, o processamento em tempo real portanto temos um elenco muito variado e claro, eu diria que na percepção pública provavelmente o desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial mais sensacional ou que mais impressionou o público foi há 2 anos
a divulgação dos grandes modelos de linguagem, dos LLMs, primeiro pela OpenAI, pelo ChatGPT, da ideia de que nós conseguimos dialogar, pedir, enfim, que a pessoa que escreva um artigo jurídico, que escreva uma conferência sobre esta matéria, ela própria faz isso, etc. Isso é algo que, digamos, a sociedade em geral ficou bastante impressionada com esse tipo de tecnologias. Tudo isso são tecnologias variadas de inteligência artificial e, portanto, não há propriamente uma definição restritiva. Eu defendo uma definição destas genérica e depois que se elabora um catálogo de tecnologias. Isto é, qualquer lei, qualquer norma sobre esta matéria deve ter um catálogo que depois vá sendo adaptado pela instituição que a aplica. Mas, portanto, há aqui um problema definitório primeiro, saber a que é que falamos exatamente, de que é que falamos exatamente. Depois, em segundo lugar, temos a questão das características. É claro, a complexidade do tratamento de dados, a abertura a outros sistemas ou fontes de informação e a autonomia. Vimos há pouco que se fala aqui de autonomia. O que é isto, a autonomia? Bem, muitos destes sistemas são proativos, podem ativar-se por si, são sistemas que têm uma característica de alteração do próprio algoritmo. Portanto, são sistemas de aprendizagem automática ou aprendizagem profunda também, muitas vezes. É um sistema, portanto, de decisão autónoma. Essa proatividade, conjugada com a aprendizagem, faz com que o ambiente e a forma de aprendizagem seja decisiva para o modo como os resultados são produzidos. Portanto, o problema não está só em quem elaborou o algoritmo ou em quem o utilizou. A forma como ele depois foi, digamos, aprendendo, os dados de entrada que lhe foram dados, os dados de aprendizagem, o tipo de instruções de aprendizagem é decisivo para o resultado da inteligência artificial. O que mostra que temos já aqui que temos vários possíveis responsáveis pelos danos. Pode acontecer que o automóvel ou que o aparelho de detecção tenha produzido um resultado errado, não por causa do algoritmo, mas por causa de ter aprendido a conduzir, por causa de ter sido ensinado, digamos assim, entre aspas, os dados que lhe foram facultados foram por alguém que assim é responsável. Portanto, há aqui um problema que não tem só a ver com a concepção de partida do sistema, mas também com a sua aprendizagem, com a sua utilização. E claro, há aqui, já vi também essa distinção, diferentes graus de autonomia. Há quem procure, para efeitos de responsabilidade, distinguir entre sistemas que não são autónomos e sistemas totalmente autónomos, dizendo que nos primeiros casos poderia haver ainda um pouco, enfim, responsabilidade do detentor, do utilizador, é um pouco como, depois discute, já falarei daqui a pouco da responsabilidade civil, dos fundamentos da responsabilidade civil, enquanto nos segundos casos bem se levantaria o problema do próprio sistema ser responsável. Portanto, uma outra questão é saber se se deve distinguir consoante o grau de autonomia. Eu adianto já uma das conclusões a que vou chegar. Eu penso que é difícil nós termos um sistema uniforme de responsabilidade civil para todas as tecnologias de inteligência artificial. Há vários fatores, o grau de autonomia é um deles, que fazem com que provavelmente as regras tenham de ser diferentes. Mas, portanto, a proatividade, graus de autonomia diferentes, aprendizagem automática, até há quem distingue entre diferentes tipos de aprendizagem, não vou entrar nessas questões técnicas. Este tema é um tema, como eu digo, não é um tema novo, mas é um tema que desafia a dogmática e as regras vigentes da responsabilidade civil. Porque justamente põe-se o problema de saber em que medida é que os danos podem ser imputados e a quem. Basicamente, a responsabilidade civil é uma técnica de imputação de danos. Claro que nós podemos depois aqui entrar na questão das funções, já direi alguma coisa sobre as funções da responsabilidade civil, mas trata-se de contrariar, em regra, contrariar, digamos, o fatum, o destino, a situação fáctica, que é aquela em que, como dizem os ingleses, a perda fica aí onde ela se verificou, diziam
The loss lies where it falls, dizem os romanos, casum sentit dominus. Se não há responsabilidade civil, a perda é internalizada pelo lesado. A responsabilidade civil é uma técnica de deslocação do dano de quem? Do lesado para quem o deve indenizar, para quem o deve ressarcir. E o problema é o de saber, bem, esse dano, em regra, deve ser suportado por alguém a quem ele é imputado. Imputar é justamente atribuir a uma pessoa algo, não é? Ora, o problema é o de saber estes danos causados por sistemas de IA são imputáveis, podem ser imputados a quem? Não é? É um dos problemas, é o problema mais sério, digamos, o problema central. Mas há outros problemas. Há ilicitude, há antijuridicidade na utilização de inteligência artificial bem, provavelmente no dano, se houve um dano à saúde, se houve um dano à integridade física, se nós medirmos a antijuridicidade pelo resultado, sim, há. Mas na conduta haverá. Muitas vezes há. E há antijuridicidade de quem? Muitas vezes há uma multiplicidade de pessoas que contribuiu para a concepção, para a criação, para a operacionalização do sistema de IA. Outro ponto, e na culpa? Qual é o padrão de exigibilidade? O que é que pode ser exigível em termos de cuidado a quem cria, a quem treina, a quem opera um sistema de inteligência artificial? Aqui dirão, bem, mas isto é só um problema de concretização do standard de diligência. Põe-se noutras tecnologias. Não é, porque aqui a tecnologia é muito mais complexa, mais inovadora, tem um problema da autonomia. E depois há um outro problema, que é o problema da prova da causalidade. Eu não disse isto antes, mas em muitos sistemas de inteligência artificial, dada a aprendizagem automática, dada a autonomia do sistema, é possível saber quem concebeu o algoritmo, em que consiste o algoritmo, mas não é possível saber exatamente qual foi o fator que levou àquele resultado. É o que se designa como black box effect, o efeito de caixa negra. Há muitos sistemas para os quais, dada a complexidade é tal, que é difícil saber qual foi exatamente o input, o insumo, que causou aquele resultado. Isto leva à opacidade do resultado do sistema de inteligência artificial, o que suscita um problema seríssimo de prova da causalidade. O que é que causou o dano? Sabe-se que foi o sistema, mas o que é que foi? Foi o algoritmo? Foi aquele dado de aprendizagem? Foi aquele tipo de operacionalização? Tudo isto, portanto, dificuldades suscitadas pela responsabilização, pela aplicação das regras da responsabilidade civil à inteligência artificial. Muito rapidamente eu diria aqui apenas, bem, quais são os interesses que estão aqui em causa? Eu diria, evidentemente, em primeiro lugar, e essa é pelo menos a visão tradicional da responsabilidade civil, o interesse da vítima, o interesse do lesado, não é? Portanto, a responsabilidade civil tradicionalmente olha o lesado, que é quem sofre o dano, mas depois também há um interesse que se liga com outras funções, há um interesse de regulação destas matérias, um interesse na prevenção de danos causados pela utilização, digamos, temerária ou negligente de sistemas de inteligência artificial, ou até para controle social. Portanto, há interesses de proteção dos lesados, interesses de prevenção ou regulação dos danos. E há outro interesse que muitas vezes é menos visível, mas é também real, que justifica um pouco daquela abordagem baseada no mercado, que é o sistema de proteção, é o interesse na proteção da inovação. O interesse na proteção, porque estes sistemas não só permitem muitos ganhos de eficiência, como muitas vezes permitem também evitar danos e evitar até mortes, evitar danos pessoais. O exemplo da detecção de tumores, da detecção de padrões, que é muito mais eficiente hoje. Na medida em que a inovação seja estiulada, seja limitada, esses efeitos benéficos da inteligência artificial vão ficar fora. E, portanto, há um interesse claro, que é também um interesse de proteção de outros lesados, não dos mesmos, na inovação,
um sistema excessivamente restritivo, que pela responsabilidade civil diminua muito o nível de investigação, de inovação, ou até simplesmente o nível de atividade na utilização de sistemas de inteligência artificial, é um sistema que também vai produzir lesados. Não é uma causalidade tão direta, mas indiretamente vai produzir, na medida em que os efeitos benéficos da inteligência artificial se não produzirão. Isto liga-se, evidentemente, todos já perceberam, com um tema bastante discutido e bastante tormentoso, eu diria, que vai ser também objeto de tratamento a seguir, que é o das funções da responsabilidade civil no domínio das novas tecnologias. Eu não vou desenvolver muito isto, eu diria apenas o seguinte: eu sou um defensor da função compensatória e ressarcitória da responsabilidade civil, como função primacial. O que não quer dizer que não haja outras funções. Função, designadamente, preventiva, função sancionatória, em certa medida, uma certa função também de remoção dos lucros, de restituição dos lucros, embora, a meu ver, estas funções não devem ser prosseguidas acima do limiar do dano. É uma postura um pouco clássica, admito, talvez conservadora, sei que não é partilhada por todos, mas eu penso que se nós formos bastante além disto e tornarmos a responsabilidade civil uma técnica geral de regulação social, penso que corremos o risco de perder um pouco o pé, de perder aqui as balizas e o rigor necessário. Portanto, mas isto é, digamos, uma posição pessoal, de política de direito, política jurídica, admito que não seja partilhada, é a posição tradicional, não é? E, portanto, olha fundamentalmente para o lesado, acessoriamente tem esta função de prevenção e não pode ser, digamos, um sistema demasiado limitativo para não excluir a inovação e o progresso. Vejamos então agora problemas e possíveis soluções. Primeiro problema, quem responde? A quem deve ser imputado? Claro que isto não se desliga da questão de saber a que título. Se é por culpa presumida, se é pelo risco. Quem responde? Bem, temos várias respostas possíveis. Uma primeira resposta que foi indiciada, foi, digamos, recomendada, um pouco apressadamente, hoje reconhece, numa resolução do Parlamento Europeu de 2017, era aquela ideia de que, bem, é o próprio sistema. Vamos personificar o sistema. Vamos criar uma e-person, uma personalidade eletrónica. E a ideia de que passaria a haver pessoas eletrónicas, os sistemas de inteligência artificial teriam personalidade jurídica, poderiam eles próprios ser responsáveis pelos danos. Esta abordagem primeiro desencadeou algum entusiasmo em alguns setores da doutrina e hoje está claramente em declínio. Pouca gente a defende, apesar do desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial. Há várias razões para criticarmos. Bem, há uma primeira que é fundamental, é que eu não conheço nenhuma ordem jurídica que atribua personalidade jurídica a robôs ou a sistemas de inteligência artificial. Pode ser que haja, eu não conheço ainda normas legais ou decisões jurisprudenciais que tenham criado essas e-persons. Enfim, isso é um ponto de base no plano do direito vigente, isso não existe ainda. Podemos discutir se deveria existir. E, evidentemente, nós temos a generalidade das ordens jurídicas, também no Brasil, além das pessoas singulares, de carne e osso, temos as pessoas jurídicas. E uma fundação é constituída por um conjunto de bens. Não é assim tão diferente, quer dizer, não é uma coisa que nos deva chocar. O argumento axiológico, o argumento que diz que isto é uma coisa absolutamente chocante, não é por aí que eu me afasto desta solução. Tenho colegas, e há todos, já com certeza que lemos, posições que rejeitam essa posição com base nestes argumentos, um pouco dizendo que isso é contrário à dignidade da pessoa humana, mas estender a qualidade de pessoa a outras realidades não retira a qualidade de pessoa a quem já é pessoa. É um pouco como se discutiu em Portugal quando se estendeu o casamento às pessoas do mesmo sexo. Pelo facto de haver pessoas do mesmo sexo que passam a ser casadas, as pessoas de sexo diferente que eram casadas não deixaram de ser casadas, nem o seu casamento se alterou. Portanto, acho que há aqui um salto lógico, digamos assim.
podemos considerar isto chocante, podemos considerar isto contrário à dignidade da pessoa humana, etc., mas não é por aí. Eu realmente rejeito esta solução, não só pela falta de base legal, mas porque eu penso que ela levaria provavelmente à desproteção dos lesados. Isto é, era preciso então criar uma massa patrimonial, um património específico do robô, específico do sistema de IA. Não é? E, portanto, o detentor, o proprietário, o utilizador não responderia. Quem responderia, isso na prática vai levar provavelmente a uma desproteção do lesado. É melhor procurar a pessoa que, ou em benefício de quem é utilizado o sistema, ou a pessoa que a utiliza, e fazê-la responder com o seu património. E realmente hoje na doutrina europeia é esta questão, sobretudo, da autonomia patrimonial, de haver um património, de responder a pessoa, a empresa ou a pessoa singular que utiliza, e não o próprio sistema. Diz-se que isso é mais protetor dos lesados, e eu aceito este argumento. Acho que, numa perspectiva pragmática, devemos rejeitar essa ideia. Segunda possibilidade, deve responder o fabricante. E quando nós vemos aqui o fabricante é evidentemente quem concebe o sistema. Não estou a falar do fabricante do hardware, estou a falar do quem concebe o software, quem inventa o algoritmo, quem o aplica àquela finalidade. E realmente é hoje reconhecido que na inteligência artificial há um alargamento grande do campo da responsabilidade do produtor. Eu costumo dar o exemplo dos automóveis autónomos. Na medida em que diminua a responsabilidade do condutor ou do utilizador, e o automóvel seja verdadeiramente autónomo, será mais frequente que o acidente, que o dano resulte do sistema do automóvel. E, portanto, que a responsabilidade seja do fabricante. Há uma deslocação, haverá uma tendência para a deslocação da responsabilidade do proprietário ou do detentor para o fabricante. Isso é verdade, é reconhecido. E claro, nós aqui depois poderíamos alargar até um pouco a noção do produtor, porque, como eu já disse há pouco, não se trata só de quem fabrica o software, trata-se também de quem o ensina, de quem lhe faculta dados de entrada, portanto, no fundo, do instrutor, do treinador da inteligência artificial. Portanto, esse também é neste sentido fabricante, como aquele que era fabricante de uma componente. Ele aqui foi quem treinou o sistema. E é hoje reconhecido que há realmente um alargamento do campo da responsabilidade do fabricante. Podemos discutir, será que se aplica aqui o limite que vigora na Europa dos riscos de desenvolvimento que não eram conhecidos? Devemos afastar isso, os riscos que não, porque muitas vezes estes riscos só surgem depois no desenvolvimento da aplicação do produto. Ou o produto é intrinsecamente perigoso. Há aqui problemas de regime na responsabilidade do fabricante. A par da responsabilidade do fabricante, a terceira possibilidade é evidentemente a responsabilidade dos próprios operadores da inteligência artificial. Isto é, podem ser os proprietários, que são detentores e utilizam, ou pode ser a pessoa por conta de quem é utilizada, o operador nesse sentido amplo, proprietário ou operador. Digamos, é o dono do automóvel, o dono do sistema, e realmente há muitas áreas onde essas previsões, por exemplo, nos danos causados por veículos, continuam a ser aplicáveis também aos casos de inteligência artificial. Não há razão para, no caso de um detentor de um automóvel autónomo, não ser também responsável, quando há responsabilidade objetiva, lá por o automóvel ser autónomo, se ele é também um veículo que causa, digamos, que causa riscos e perigos a terceiros. Portanto, temos essas possibilidades, excluímos a responsabilidade do próprio sistema, temos a possibilidade do fabricante, produtor, do treinador, e temos a responsabilidade possível do proprietário ou do utilizador, operador. Depois, a que título deve ser responsável? Bem, na Europa e em Portugal nós não temos uma cláusula geral, como há no Brasil, no artigo 927, parágrafo único, de responsabilidade civil objetiva. Houve sempre muito cuidado em
não limitar demasiado o nível de atividade de sistemas sem que haja uma previsão legal específica a indicar qual é o bem. É claro que é preciso ver, por exemplo, para danos causados por veículos, ou então talvez até mais imprecisamente, danos causados por animais. Nas áreas dos países europeus há a responsabilidade objetiva por danos causados por animais, por danos causados por veículos. É claro que, quanto aos danos causados por animais, a previsão é genérica, mas depois é preciso concretizar. Não se pode dizer que todos os animais criem riscos a terceiros que justificassem aquela responsabilidade objetiva. É pelo facto de em muitos casos, paradigmaticamente, haver uma entidade, um ser que não é controlável, que pode causar danos. Se os riscos forem os riscos próprios do animal, há responsabilidade. O meu professor, Rui Alarcão, costumava dizer, lembro-me de ouvir dizer nas aulas de Direito das Obrigações, se o cão morder, há responsabilidade objetiva. Se alguém pegar no cão e o atirar contra uma pessoa, não há, porque aí não é um risco próprio do animal, não é? Portanto, ora bem, há sempre uma certa tipicização, uma certa abstração, não é? Nem todos os animais são perigosos, não é? Mas há para a generalidade entendeu-se que era justificado haver um caso de responsabilidade objetiva. Não há, porém, uma cláusula geral. É só para certas atividades, só para certos bens, por exemplo, em Portugal, só para veículos, animais, outro tipo de atividades perigosas, etc. Por exemplo, instalações de energia elétrica, de gás. Portanto, não há uma cláusula geral de responsabilidade objetiva. E a regra da responsabilidade é ainda hoje a responsabilidade subjetiva. Que é, aliás, uma regra que eu penso que se compreende, justificada. Há um certo apelo à ideia de poder agir de outra maneira, à ideia de responsabilidade moral. Quer dizer, o agente tem de se identificar com as consequências da sua atuação porque podia ter agido de outra forma. É censurável. Muitos dirão, bem, mas é preciso proteger as vítimas. É um sistema de proteção social. Sim, mas muitas vezes é tão arbitrário como deixar o dano na vítima, é tão arbitrário isso como escolher a pessoa que não teve culpa. Tem de haver um critério, pode ser o lucro, ele desenvolver uma atividade, já vamos ver isso a seguir. Mas a regra é ainda a responsabilidade subjetiva. E há quem diga, bem, deve haver, no entanto, deveres acrescidos de segurança no tráfego. Isto é, aproveitar a dogmática bastante complicada, que eu não vou aqui desenvolver, dos chamados deveres do tráfego, ou deveres de segurança do tráfego, para a inteligência artificial. Na Alemanha há quem defenda isso. É, digamos, uma abordagem muito defendida nessa ordem jurídica, manter a responsabilidade subjetiva e prever deveres do utilizador, do treinador, do fabricante. Quanto ao fabricante há responsabilidade objetiva, mas prever do utilizador e do proprietário deveres de segurança no tráfego para evitar danos. É uma abordagem possível, mas que tem uma limitação, é que estes deveres de segurança no tráfego não estão codificados, não estão na lei. São criados pela jurisprudência ou pela doutrina. É bastante mais trabalhoso, também cria muita insegurança. Pode até levar a uma insuficiência na proteção dos lesados. Segunda abordagem, a responsabilidade subjetiva, mas presumindo-se a culpa ou a causalidade. Vamos ver a seguir que essa é a abordagem da proposta de diretiva da União Europeia sobre regras de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial. A ideia aqui é, bem, como nas atividades perigosas em geral, se prova o dano, se prova a atuação, presume-se a culpa. E quanto à causalidade, que é difícil de provar, verificados alguns requisitos, há também uma presunção de causalidade para contrariar aquele efeito de caixa negra. Já direi mais alguma coisa sobre isto quando virmos essa solução da proposta de diretiva. A verdade é que enfim, há uma discussão sobre se pode aplicar a regra de responsabilidade por culpa presumida em caso de atividades perigosas aos casos de responsabilidade por danos causados por sistemas de inteligência artificial.
E aqui toco de novo num ponto que já referi há pouco. É que não se pode dizer que todos os sistemas de inteligência artificial sejam atividades perigosas. Tal como não se pode dizer que há um risco criado por todos os sistemas de inteligência artificial. Essa generalização é errada. É claro que também não se pode dizer para os animais que são todos perigosos, é certo, como disse há pouco. Há aqui uma ponderação jurídico-política, que é saber se há um risco tão frequente, tão forte, tão paradigmático, que justifique essa generalização. Seja como for, eu penso que para a aplicação da norma que presuma culpa por uma atividade perigosa, é preciso provar que em concreto aquele sistema de inteligência artificial era uma atividade perigosa para terceiros. Não basta, não se pode responder em abstrato dizer que se aplica sempre a responsabilidade por culpa presumida. Terceira abordagem, talvez seja a predominante aqui no Brasil, pelo que eu tenho lido, é aplicar a responsabilidade objetiva, não só quando estão em causa relações com consumidores, aí há leis especiais, não é? Mas aplicar a cláusula geral do artigo 927, parágrafo único. Claro que num plano de política legislativa nós temos vários critérios de concretização da responsabilidade objetiva pelo risco. Podemos dizer, bem, a responsabilidade do fabricante, essa já existe, desde que o sistema não tenha a segurança com que legitimamente se pode contar. E podemos aplicar isso ao treinador da inteligência artificial. Para o proprietário, há o risco de atividade. Ele, se provar que em concreto ele desempenha aquela atividade, ainda que através de um sistema autónomo de inteligência artificial, e que beneficia dela, o risco-lucro, o bi-cómoda e bi-incómoda. E, portanto, aplica-se, vamos alargar, ou vamos aprovar uma norma, vamos aprovar um sistema de responsabilidade objetiva. Claro que esses sistemas de responsabilidade objetiva também têm uns custos, muitas vezes não se vêem, é que tendem ou a levar a uma redução do nível de atividade de quem desempenha aquelas atividades, porque será mais frequentemente responsabilizado, ou a elevar o custo, porque evidentemente o explorador, ou quem usa, o utilizador de um sistema de IA, vai segurar-se, vai com certeza tentar obter proteção contra a responsabilidade civil. E isso vai levar os custos, por exemplo, da utilização de um sistema de detecção de diagnóstico, etc. Portanto, responsabilidade. Também já ouvi a proposta de que estaria em causa a responsabilidade, como a responsabilidade do fait des choses, pela guarda da coisa, ou então responsabilidade por um ato de terceiro. Há até uns autores que disseram, bem, isto é um pouco uma responsabilidade como acontecia no direito romano, os sui iuris, os proprietários de escravos respondiam pelos atos dos escravos, a responsabilidade doxal. Mas a generalidade da doutrina rejeita, e são construções doutrinais, e rejeita esta ideia, um pouco como os pais respondem pelos atos também dos filhos não imputáveis. Haveria um pouco essa... Eu penso que o paralelo não é correto, eu não posso desenvolver muito isto, não me parece, digamos, a estrada, a via mais promissora, esta da responsabilidade por ato de terceiro. E de todo modo chama a atenção para o seguinte, é que mesmo que nós aceitemos uma responsabilidade objetiva, nós vamos sempre ter o problema da dificuldade da prova da causalidade, porque mesmo na responsabilidade objetiva, o lesado tem de provar que houve um dano, uma perda, um dano físico, um dano patrimonial, e além disso tem de provar que o dano foi causado por aquele sistema. Portanto, a responsabilidade objetiva pode-nos eliminar o problema da culpa, pode-nos até eliminar o problema da ilicitude. É muito discutido se há ilicitude ou não, se há antijuridicidade ou não. Há quem fale da antijuridicidade do risco, etc. Mas é duvidoso que, não havendo culpa, a meu ver pelo menos, haja uma ilicitude de conduta. Poderá haver ilicitude de resultado, mas eu penso que na responsabilidade objetiva, em regra, não há ilicitude de conduta também. Isso é uma questão, agora teórica, que eu não quero desenvolver. De todo modo, sempre se mantém o pressuposto da causalidade. É preciso, para haver a responsabilidade mesmo objetiva, que haja causalidade. Então, agora, passando à frente, para o meu segundo e último slide, eu repito aqui
que não existem na Europa regimes legais específicos para a responsabilidade em matéria de inteligência artificial. Há trabalhos preparatórios. E esses nem sempre vão no mesmo sentido. Por exemplo, o regulamento que vai entrar em vigor deixou isso de fora deliberadamente. A proposta a resolução do Parlamento Europeu de 2020 dizia assim, bem, vamos classificar os sistemas, se os sistemas são de risco alto, risco elevado, a responsabilidade é objetiva. Os outros sistemas, há uma mera presunção de culpa, é responsabilidade subjetiva. Era o sistema dessa resolução do Parlamento Europeu de 2020, tinha um modelo dualista, responsabilidade independentemente de culpa quanto a danos produzidos por sistemas de inteligência artificial de alto risco. E quais eram estes? Havia um anexo e havia uma classificação, que aliás até poderia ir evoluindo, podia ir mudando. Era normal, aliás, que fosse mudando. E estava aqui outro também, não tinha visto. Esta resolução, que tinha aliás um articulado de proposta de lei, proposta de regime em anexo, acabou por não ser aprovado porque a Comissão Europeia, portanto, na União Europeia, há um órgão que é o Parlamento Europeu, mas que curiosamente para um Parlamento não tem poderes legislativos de iniciativa própria. Tem poderes legislativos, mas não pode ele próprio iniciar a legislação. Tem de ser a Comissão a propor ou o Conselho. Isso tem a ver com particularidades do sistema da União Europeia, em que, no fundo, os Estados não delegaram totalmente as suas competências. Mas, portanto, a Comissão Europeia não aceitou isto. Não aceitou. Não aceitou esse sistema dualista. Havia, por um lado, a complexidade da classificação dos sistemas. Por outro lado, entendeu-se que partir logo com responsabilidade objetiva, mesmo para os sistemas de alto risco, era excessivo. Esse modelo era um modelo dualista porque para os outros admitia a responsabilidade por culpa, mas presumindo ser culpa. A proposta de diretiva, aquilo ali está errado, é 2022, não 2023. A proposta de diretiva que foi aprovada, que foi apresentada pela Comissão Europeia, na sequência dessa resolução, a Comissão, que é o governo, digamos, o executivo da Europa, na União Europeia, digamos, a resolução recomendava que a Comissão Europeia aprovasse ou propusesse a legislação nesta área, porque o Parlamento não pode ele próprio iniciar, mas pode recomendar à Comissão que o faça. Aprovou esta proposta de diretiva sobre a adaptação das regras de responsabilidade civil extracontratual à inteligência artificial. A ideia da Comissão Europeia foi fazer uma intervenção minimamente invasiva, à luz da proporcionalidade, preservando sempre que possível o regime atual de responsabilidade civil. É preciso ver que na Europa há diversas ordens jurídicas, há 20 e tal ordens jurídicas, e cada uma tem tradições diferentes também. Não é? E portanto quis evitar essa resistência, e só depois, numa segunda fase, haveria a reavaliação para medidas mais abrangentes. Então, qual foi esse sistema da proposta de diretiva que ainda não foi aprovada? Aliás, significativamente, enquanto o regulamento, no fundo, tem medidas administrativas, já foi aprovado, foi, aliás, muito discutido, as empresas, sobretudo norte-americanas, contestaram um pouco isso. Esta proposta de diretiva é de 2022, estamos em 2024, não foi aprovada, está ainda em discussão. E não tem avançado muito. Prevê um mecanismo de promoção do acesso a elementos de prova relevantes. Isto é, aqui a proposta de diretiva diz-nos aqui no artigo 3º que há um direito a exigir a divulgação dos elementos de prova sobre sistemas de IA de risco específico suspeitos de ter causado danos. E se esses sistemas se esses elementos não forem divulgados, estabelece uma presunção inelidível de incumprimento. Portanto, no fundo, procurou facilitar a prova da origem do defeito. Há aqui um conjunto de regras
nas quais, enfim, sobre as situações em que se pode pedir esses elementos de prova. O problema já se pôs para os acidentes de carros autónomos. Saber se há o dever de divulgação, por exemplo, das filmagens, do computador do carro, dos elementos do carro, etc. Isso é um primeiro problema, uma primeira questão que procura aqui ser tratada nesta proposta diretiva. Em segundo lugar, prevê-se uma presunção ilidível de um nexo de causalidade. Isto é, também se presume a causalidade. Depois há aqui regras diferentes, consoante a ação é intentada contra um fornecedor, contra o fabricante ou contra o utilizador. São regras mais finas, não vou estar aqui a... Mas é preciso, fundamentalmente, é preciso, para essa presunção de causalidade, para se poder presumir que o dano foi causado pelo sistema de inteligência artificial, mostrar que é razoavelmente provável que houve um fato culposo que influenciou o resultado e que, enfim, há aqui um conjunto de outros pressupostos que eu agora não vou aqui desenvolver, uma vez que isso levaria muito longe, mas basicamente a ideia básica é esta: prever presunções de causalidade e prever a facilitação no acesso aos elementos de prova. O pedido pode ser formulado por qualquer demandante que tenha solicitado antes a divulgação de elementos de prova que não lhe foram dados, se ele demonstrou ou se o tribunal presumiu a existência de culpa, se considera que é razoavelmente provável que o fato culposo tenha influenciado o resultado, presume-se a causalidade. Este sistema é bastante complexo e a doutrina generalizadamente tende a rejeitá-lo. Ele assenta numa espécie de cascata em várias condições cuja concretização é bastante complexa, e eu duvido que sirva os propósitos pretendidos. Embora eu defenda que deve haver cautela no avanço para a responsabilidade objetiva, penso que esta solução é demasiado complexa. Não sei se ganhará muito com inverter o encargo probatório, isto é, com presumir o nexo, com presumir a culpa e o nexo de causalidade. Não sei se isto vai levar a um nível mínimo de proteção dos lesados que seja adequado. Então, passando agora aqui ao último ponto, uma vez que não quero estender muito mais, queria dizer que eu, em termos de apreciação crítica, a conclusão a que eu chego é que se justifica a existência de trabalhos preparatórios para uma revisão legislativa do regime de responsabilidade civil, mas que ela não deve tratar globalmente, de forma uniforme, todos os sistemas de IA. Portanto, é preciso ponderar as vantagens da responsabilidade objetiva para os lesados com as desvantagens para a inovação. E para o nível de atividade, nós queremos que estes sistemas se possam generalizar. Nós não estamos a falar aqui de problemas de controle social, como, por exemplo, a utilização de sistemas biométricos. Sobre isso, o regulamento de inteligência artificial trata. E provavelmente nós vamos identificar nesses sistemas de IA de risco elevado ou de alto risco, vamos identificar um conjunto de sistemas para os quais se justifica uma previsão de responsabilidade objetiva. Claro, é assim para todos aqueles sistemas que são aplicados em casos em que já hoje se prevê a responsabilidade objetiva, veículos, instalações de energia elétrica, o caso da responsabilidade do fabricante. Mas mesmo além destes, eu não excluo que haja outros casos em que a utilização de inteligência artificial só por si aumenta ou potencia os riscos e, portanto, se deva alargar. O que me parece é que, em vez de uma previsão geral de responsabilidade objetiva para a IA, nós temos de prever quais são os sistemas de IA que justificam essa responsabilidade objetiva. Temos de, é em grande parte um tema de política legislativa que exige uma identificação técnica dos riscos. E estamos ainda no início. Nós ainda não conhecemos bem os riscos que as diversas aplicações conduzem. Para os outros casos eu defendo um sistema de presunção de culpa. No fundo, aquele sistema que o Parlamento Europeu propôs em 2020 parece-me adequado. Isto é, sistema de responsabilidade objetiva para os casos de sistemas de IA de risco muito alto, ou de risco elevado,
a identificar ou melhor, a identificar numa lista que deve ser atualizada progressivamente, sistema de presunção de culpa para os outros. As pessoas que se dedicam à concepção, criação, comercialização de sistemas dotados de IA devem também ser onerados com obrigações de fornecimento de informações aos lesados e aos tribunais para contrariar o tal black box effect, para contrariar os problemas de prova. Dito isto, eu não penso que seja necessária uma revisão geral da dogmática da responsabilidade civil. Quem diga que a causalidade não é agora aqui já justificada, temos de passar para a imputação, temos de alargar as funções, talvez, mas isso é um outro problema, não é um problema específico da IA. É um problema geral de política da responsabilidade civil. E, portanto, no fundo, tal como na Europa, penso que no Brasil também, digamos, a bola está do lado do legislador ainda, e penso que se deve avançar distinguindo entre os diversos tipos de sistemas. Não vou agora aqui fazer uma concretização. Basicamente, os sistemas de risco elevado, mesmo que em concreto não tenham todos o mesmo risco, quer sejam aplicados em realidades tecnológicas em que hoje há inteligência artificial, quer o risco seja aumentado por causa da inteligência artificial, nesses casos deve haver responsabilidade objetiva. Nos outros casos, eu defendo que haja apenas uma presunção de culpa. É isto que tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção.